Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawit, idealizador do Projeto Break. Estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nossa convidada é a apresentadora Uyara Araújo, do canal Taste Made. Ela comandou os programas Rendezvous, Tchau Toscana e Uyapédia, todos envolvendo viagens, histórias e gastronomia. Seja direto de Paris ou em São Paulo, Uyara gosta de dividir seus conhecimentos com o público. Ela também escreveu nas revistas Veja São Paulo e Veja Comer e Beber, e foi produtora e coordenadora para canais franceses. Direto da França, ela coordena o seu site Le Plat du Jour, com dicas e receitas de viagens. Seus programas estão no YouTube e no Amazon Prime. O Projeto Break está no YouTube. Vai lá, segue o canal, ative o sininho. Bem-vindo, Uyara, tudo bem? Tudo jóia. E aí, tudo bem? Tudo bom, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Uyara, você já está na França desde 2011, né? E além de tudo é casada com um francês. Como que é então o café da manhã clássico aí? Ai, pois é, já faz um tempinho que eu tô por aqui, já até incorporei o café da manhã francês no meu cotidiano. Assim, o clássico que a gente faz em casa, né? O clássico familiar, assim, é um café, às vezes com leite ou não, dependendo da pessoa. E geralmente um pedaço de pão, muito frequentemente um pedaço de baguete, né, que eles cortam ao meio e eles chamam de tartine, e aí eles passam manteiga e geleia por cima. Eles gostam de fazer as duas coisas, ou então mel, geralmente bem doce, né, o café da manhã francês, assim. Não tem croissant, pão ou chocolate, que é a ideia que todo mundo tem. Esse tipo de, que a gente chama de viennoiserie, é muito consumido mais no goûter, que é o chá da tarde deles, assim, às 4:30 da tarde, ou então em ocasiões especiais, né? Tipo, você faz um café da manhã mais demorado no final de semana, ou uma ocasião especial, você quer fazer um café da manhã mais tarde, tipo brunch, aí você inclui esse tipo de coisa. Também, se a gente vê muito em cidades grandes, tipo Paris, por exemplo, que o pessoal não toma café e toma o café take away no meio do caminho, né, na frente do computador, no escritório. Aí, sim, vê-se muita gente com o café naqueles copinhos de papelão para levar, e um croissant, um pão de chocolate no saquinho de papel. Nessas ocasiões a gente vê esse tipo de café da manhã. Agora, no dia a dia da casa é mais isso que eu te falei mesmo, assim, o pessoal come mais o pão com manteiga e geleia. E o pão seria a baguete? A baguete é tipo, não pode faltar, assim. Tem o pão de campanha também, que é aquele pão redondo, que geralmente é feito com levain, com fermentação lenta. Esse pão também faz parte da alimentação do francês, assim, mas a baguete é um clássico, assim, todo mundo vai ter, toda semana vai ter que ter baguete na casa do francês. E sempre vai ser, então, mais doce, assim, com geleia, manteiga e um café com leite. É incrível, né? Num país onde tem, sei lá, mais de 1000 tipos de queijo, eles não comem queijo no café da manhã. Eu sou um pouco rebelde e às vezes eu fico com saudade e eu pego um pedacinho de queijo e como pão com queijo, assim, mas não é, eles comem o queijo, para eles é entre, né, o prato principal e a sobremesa, faz parte da refeição principal, né, não é do café da manhã, nada a ver, assim, iogurte, cereal, assim, às vezes criança come, sabe, eu vejo, assim, criança às vezes come cereal, é uma coisa já que meio americanizada, assim, mas fruta, não tem nada disso. E como que é esse café que eles preparam? Você tinha comentado que é um tigelão e eles... Pois é. Como que é? Você trouxe o Eu trouxe. Dentro da casa do francês, assim, eles têm o hábito de tomar café num bowl, né? Em francês a gente também chama de bowl, só que eles escrevem B-O-L, que seria uma cumbuca, né? Tipo essa daqui. A que eu tenho aqui em casa, ela nem é muito grande, assim. Tem umas que são até mais altas do que essa, mas eles tomam o café aqui, não tem alça, né?
Eu até procurei em vários lugares na internet para saber qual que era a origem, se tem alguma história, né? Por que a francesada toma café aqui? E eu não achei nenhuma história muito coerente, assim, a não ser os motivos. Não tem nada, nenhuma história, né, o porquê da origem do bowl, ele mesmo, mas as pessoas falando os motivos pelos quais elas gostam de tomar café no bowl. E é porque eles gostam de segurar o bowl, assim, com as duas mãos, para a mão ficar quentinha, né, já que aqui faz frio no inverno. E outra razão que eu acho muito engraçada, e que quando eu perguntei para eles por que eles tomavam café assim, eles falavam assim, porque é grande o suficiente para a gente pegar a baguete e chuchar dentro do leite. Porque os franceses, eles tem engraçado, né? Porque a gente tem essa imagem assim, francês muito requintado, vai tomar um cafezinho com o dedinho levantado. Né? Eles gostam de molhar a baguete no leite, de molhar o croissant. Na refeição, eles passam o pão no final do prato para limpar o prato, para poder tirar o restinho do molhinho. Então, quase que um acessório, assim, né, na hora de fazer a refeição. Então, molhar o pão para eles na bebida é, nossa, completamente normal, assim. Eu achei essa explicação genial. Chuchar a baguete. E esse costume, então, é em casa mesmo, de manhã, na rua você não encontra o bowl. Eu acho que até tem alguns restaurantes, alguns bistrôs, assim, que quando querem fazer algo mais tradicional, você pode até encontrar, mas, de maneira geral, se você for tomar café quando você é turista, né, vai tomar café num bistrô que tem aquelas formulas que você compra já a fórmula do café da manhã, que vem um café, um suco, um pedaço de pão, um croissant, eles vão servir numa xícara, não é servido no bowl. O bowl é uma coisa bem familiar, assim, bem caseira do cotidiano deles mesmo. E como que é o café? É um café passado? É cafeteira? É café instantâneo? Eu acho que aí varia mesmo de cada gosto. Aqui na minha família, né, a experiência que eu tenho com a família do meu marido, que é, né, de franceses, eles tomam um café instantâneo, eles gostam de um café fraco de manhã, assim. E o café passado na cafeteira, ou às vezes até um expresso, eles deixam para depois do almoço tomar o cafezinho. Até porque você imagina tomar um bowl desse tamanho de expresso, a pessoa já fica... De manhã é um café mais diluído, é um café fraquinho. É uma desculpa para comer a baguete. Acho que parece que é quase que um chazinho, assim, para esquentar, sabe? Sim. E aqui, eu moro aqui no norte do país, né? Eu moro próximo a Paris, mas já é na região que antes era conhecida como Picardia, agora mudou de nome, chama Hauts-de-France. E nessa região, daqui, a Picardia e o Pas-de-Calais, que são duas regiões do norte da França, eles têm o hábito de tomar uma bebida que chama chicorée. Parece muito com café, o gosto. É um pozinho também para se preparar instantâneo, mas é feito com a raiz, é um pozinho feito com a raiz da endívia, que chama chicorée. É um negócio que até tem umas propriedades e tal, me parece que é até melhor para a saúde do que o café mesmo. Mas isso é puro? É misturado com café? Ou depende. Existe só a versão do pozinho chicorée puro, que você compra se você gosta só disso, e tem umas versões industrializadas, tipo a Nestlé inventou um que chama Ricorée, que é misturado um pouquinho de café instantâneo com a chicorée, acho que é mais para conseguir público, né? E aí você faz como se fosse um café instantâneo, bota um pouquinho de água quente, dilui ele, e sinceramente no gosto parece um café fraco, assim, parece sabe aquelas águas de batata que a gente fala? Água de chicória. Que legal. E você comentou ali do croissant, o pão, chocolate, e Paris, sempre aquela imagem dos cafés, todo mundo sentado, tomando um cafezinho, come croissant. Quais são esses momentos? É um costume de cidade grande, então mais de Paris mesmo? O hábito de comer o croissant, o pão, o chocolate é uma coisa nacional, assim, você encontra em todos os lugares da França, não é uma coisa restrita aos grandes centros, ou a Paris, por exemplo. Eles têm o costume em todo lugar de sentar na terrace, né, que é a parte externa dos restaurantes, dos cafés,
para fazer aquela pausa, tomar café, comer um croissant. O croissant ele vai ser muito mais consumido na hora da pausa da tarde, assim, que, né, o goûter deles, que corresponde a umas 4:30 da tarde, seria o equivalente do chá das 5 dos ingleses, mas os franceses é mais ou menos equivalente à hora que as crianças saem da escola, eles saem às 4:30 da tarde, e aí eles vão fazer esse goûter, que também é uma refeição, um lanche bem doce, assim. Então também vai ter sempre uma bebida, às vezes vai ter um iogurte para criança, né? Ou um croissant, um biscoito, vai ser uma coisa mais doce também. Então depois, né, esse horário do goûter, os amigos, as famílias se reúnem de novo para tomar um café, para comer alguma coisa. É um momento bem familiar. Numa realidade mais num final de semana, né? Que a gente sabe que na correria do dia a dia, essa refeição, assim, uma pessoa que trabalha no escritório, ela não é um hábito, assim. No final de semana, sim, eles param para fazer. Senão é uma coisa muito presente nas pessoas em fase escolar, né? As crianças, eles fazem, e quando as crianças estão em casa e as famílias estão em casa, eles fazem essa refeição com eles. Mas nos grandes centros, onde as pessoas trabalham, não é uma coisa muito recorrente. O Yara, no seu site, né, tem um link sobre as melhores receitas de suas viagens, Berlim, na Alemanha, Firenze, na Itália. Tem bastante experiência gastronômica, mas no final, qual que é o seu café da manhã preferido? O meu café da manhã preferido continua sendo o brasileiro. Eu sinto bastante... É que o nosso café da manhã ele é muito completo, né? Assim, quando a gente pensa naquele café da manhã idealizado, assim, meio de hotel. E aí, quando eu vou para casa dos meus pais, a minha mãe é uma pessoa que gosta muito de preparar café da manhã, então ela acaba também investindo bastante no café da manhã, mas com pão de queijo, com mamão papaya, com fruta, com suco, onde você come um pãozinho com queijo e presunto, às vezes uma coisa mais salgada, aí continua sendo o meu... Tem essa coisa nostálgica também, né, de ser a nossa casa, um bolo, nossa, pelo amor de Deus, café da manhã com bolo, que delícia, às vezes até uma tapioca. Então, de vez em quando eu tô com muita saudade, assim, desse tipo de café da manhã, eu faço bolo pra gente ter aqui em casa também, mas não é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, assim, todos os dias. É mais, às vezes, para um final de semana, mesmo quando eu tenho mais tempo de tomar um café da manhã com mais tranquilidade. Sim, aí frutas, então, Você costuma comprar frutas também quando vai fazer o bolo? Sim, eu compro bastante frutas, mas eu acabo não consumindo muito de manhã, assim. É engraçado que aqui, às vezes, quando eles consomem frutas de manhã, uma das frutas que eles consomem é aquele, como fala em português? Pomelo? O grapefruit, sabe? Sim. Então, eles consomem isso de manhã e eles comem a fruta pura, assim, não é o suco nem nada. Pode fazer suco também, mas eles têm até um jeito engraçado de cortar. Existe até faquinha, colherzinha especial para isso. Eles cortam ao meio e aí eles vão cortando dentro dos grumos, assim, os triângulos. E eles pegam com a colherzinha e tiram o triangulinho e comem. Então uma coisa que eles têm o hábito de consumir, às vezes, assim, no café da manhã, mas não é muito comum ter fruta no café da manhã. Os seus programas, eles envolvem muita caminhada, comida de rua, arquitetura, um contato mesmo, né, com a cultura e as pessoas. Essa é a sua maneira preferida de viajar e conhecer novos lugares? E é possível fazer tudo isso sem gastar, com restaurantes caros e estrelados? Com certeza, assim, eles são bem o retrato, assim, do que eu gosto de fazer e do jeito que eu gosto de explorar um lugar e conhecer um lugar. Às vezes as pessoas me pedem dicas de restaurantes e tal, eu nem tenho tantas dicas, assim, para passar, porque eu gosto de restaurante, óbvio que eu gosto, mas eu gosto muito mais, assim, acabo fazendo mais também, porque, tipo, é o jeito que eu mais curto. Ir no mercado, comprar um monte de coisinha, sentar no parque, fazer um piquenique, ou num food truck pegar uma comida local, ou até numa padaria pegar um sanduíche. Eu gosto. Essa é uma coisa que eu aprendi muito na Europa, assim, com eles, é essa coisa de aproveitar a área externa, sabe? Principalmente quando tá fazendo mais calor, né? Agora a gente tá começando aqui a primavera. Aí é uma loucura, porque, tipo, tudo é do lado de fora. Você aproveita cada milímetro, cada segundo de sol, assim, né? Porque no inverno a gente não tem tudo isso. Não só pelo frio, mas pela ausência do sol também, né? Os dias são bem mais curtos, mais cinzas.
Então, e eu sinto muito a falta dessa luz, e aí quando chega essa época do ano, o que eu quero é tá sentada numa grama, lagarteando, tomando sol, e aí você aproveita para comer nesse esquema. E eu acho que é legal também porque você acaba podendo experimentar as coisas locais, né? Eu gosto de fazer isso também quando eu viajo para outros países. Ir ao mercado e comprar as coisas que um local encontra no mercado e ali fazer aquela petiscada, assim, com tudo que a gente consegue comprar e que dá para comer ali no momento mesmo. Vai possibilitar a gente, além de experimentar como um local, conhecer uma variedade maior de coisas do que se você for, né, no restaurante pedir um prato único em que você vai comer só aquela receita, né? Então, é o meu jeito preferido, mas eu não dispenso o restaurante também não. Quando dá para ir, eu gosto bastante de ir no restaurante também. O que você mais gosta de comer aí em restaurante? Eu sou muito fã de comida mediterrânea, sabe? Tanto a parte mediterrânea aqui da França, como comida mais puxada para o Mediterrâneo francês e até a parte árabe, marroquina, assim, toda essa parte mediterrânea eu gosto muito, que tem muito legumes, né? Muito queijo fresco, assim. Acho que é a minha gastronomia preferida. Legal. E no seu programa, né, o Rendezvous à Paris, era um pouco sobre isso que você falou, de caminhar, de conhecer, de aproveitar a área externa. De onde surgiu essa ideia? Já era um estilo de vida que você tinha ou você montou isso para o programa? Não, isso já é um estilo de vida meu mesmo, assim. Eu já fazia vídeos para o meu canal do YouTube antes, né, do Rendezvous existir. E essa sempre foi a minha proposta inicial, era sempre juntar um passeio com algum fundo histórico e depois fazer a receita. Então, às vezes acontece de ter que comprar um ingrediente, de visitar um produtor, ou só de mostrar um museu, alguma coisa, e depois fazer a receita, sempre tentando fazer um link com as duas coisas. E aí, quando surgiu a possibilidade de fazer o Rendezvous, eles quiseram meio que reproduzir isso, só que num formato um pouco mais longo e mais elaborado, né? Porque o Le Plat du Jour eu faço sozinha, com uma câmera na mão, saio por aí filmando, não tem equipe nenhuma, né? Eu faço desde a produção, as filmagens, a edição, tudo sozinha. Ao Rendezvous a gente já tem uma equipe, então é um negócio mais elaborado, tem um tempo para marcar entrevista, é outra história, mas a ideia de base é a mesma, é sempre linkar um passeio, né? Na primeira parte do vídeo, geralmente, com a receita que eu vou reproduzir depois. Bacana. E qual que é a relação dos franceses com os pequenos produtores, os mercados de rua? Eles são realmente bairristas? O fato da França ser um país pequeno favorece muito o consumo local, né? Muito, muito mais do que num país como o Brasil, que tem um tamanho continental em que as coisas precisam viajar longos trajetos, né, para conseguir chegar na mesa do consumidor. Então, é complicado, né? Você fala, existem certas coisas no Brasil que só são produzidas em determinados lugares e para chegar até São Paulo, são quilômetros e quilômetros de distância. Aqui tudo é muito mais próximo, então, as coisas são mais controladas. Todo lugar vai ter o seu produto de origem controlada, baseado no terroir daquele lugar. É engraçado, né? Porque a França é um país que, apesar de pequeno, ele tem uma geografia extremamente variada, que influi também nessa variação de produtos, né? Da qualidade do produto, desde queijos, vinhos, frutas e legumes também. Determinadas frutas e legumes não são produzidas no norte e são produzidas no sul, enfim. Então, o fato de ter essas especificidades muito locais faz com que as pessoas consumam coisas ali daquela região dela mesmo. E também o fato de não ter que ter tanto tempo de transporte assim, acho que facilita muito as coisas. Outra coisa é que está muito em pauta aqui, e agora com a pandemia veio com toda a força mesmo, o consumir local, o consumir orgânico, cada vez mais, assim, são coisas que são pautas governamentais, assim, ecologicamente falando. Passou uma lei agora recente, a partir de janeiro entrou essa lei, em que restaurantes e lanchonetes, enfim, não podem vender nada de delivery, assim, que seja em produtos de plástico que vão ser usados uma vez só. Então, só para, assim,
o plástico não tem nada a ver com o consumo, né, orgânico das coisas, mas é só para você ter uma dimensão da consciência ecológica que tem se tomado aqui no país, desde o orgânico para evitar os pesticidas, né? Fora que esse assunto de pesticida já é uma outra história que tem, tipo... Mas seria mais valorizar o pequeno produtor? Valorizar o pequeno produtor. Existem mercados pequenos, assim, em todos os lugares, né? Inclusive, em Paris, por exemplo, não existem hipermercados dentro da cidade. Existem marcas de mercados grandes, né? Você vai ter Carrefour, vai ter Monoprix, Franprix, que são mercados que podem ser grandes, mas dentro de Paris são mercados, são pequenininhos. Pela lei de arquitetura, não pode ter hipermercados dentro da cidade, os hipermercados são fora da cidade, são em centros comerciais. Mas isso também favorece, né, o comércio menor, assim, porque a competitividade é menos desleal, né? Porque você não tem um hipermercado onde você vai lá e compra tudo de uma vez, são mercados menorzinhos, então deixa um pouco de espaço também para aquele mercadinho que vende a coisa ali local, que vende um produto do agricultor não muito longe dali, ou aquele produtor, o vendedor de queijo que vende queijos da região. Enfim, então eu acho que isso também, porque o fato, né, de você ter acesso a hipermercados muito facilmente acaba com o comércio local, né? Eu vejo, por exemplo, eu moro numa cidadezinha pequeniníssima, tipo, tem 1.000 habitantes aqui, mas é bem próxima de Paris, e conversando com os vizinhos aqui, que são da cidade, né, que moram aqui a vida inteira, eles falaram, essa rua aqui do lado, antigamente tinha, tipo, 20 comércios, tinha açougueiro, tinha peixaria, tinha até um hotelzinho aqui, não sei, quando eu mudei para cá, tinha uma padaria muito perto de casa e já fechou. E aí tudo isso foi fechando porque não muito longe daqui, tipo a 5 minutos de carro, tem um grande centro comercial, onde tem hipermercados e tudo mais. Então, as pessoas vão comprar lá, eles não vão comprar no comércio da cidadezinha pequenininha. Essa consciência, ela tem voltado um pouquinho, cada vez mais, assim. Então, e agora na pandemia eu vi que se reforçou muito mais. Consome local, né, ajuda o comércio local, eles começaram a fazer campanhas para isso. Vamos comprar do produtor da nossa cidade. Também a gente tem mais acesso a ir direto no produtor, né? Porque, Sim, tipo, tá tudo mais perto, assim. Você vai direto na fazenda, às vezes você pode comprar. Então, nesse sentido. Inclusive, tem influenciado grandes marcas, né? Por exemplo, o Carrefour, hoje em dia, eles criaram uma marca secundária de mercadinhos que chama Carrefour Bio, onde você só vai encontrar produtos orgânicos e, às vezes, muitas vezes, produtos locais, assim, que eles dão privilégio para comprar de quem está por perto, né? E eles têm, inclusive, como fala, prateleiras dedicadas a produtos regionais também. Em todos os lugares, todos os mercados que você vai, tem, assim, você quer comprar um produto regional, tem umas prateleiras dedicadas a isso. Eu acho bem legal também. E como que funcionam as refeições diárias na França? O almoço, acho que é a refeição principal deles, assim, seria o almoço, onde eles passam mais tempo mesmo sentado à mesa. Então, eles têm essa tradição. Não vou te dizer que não tem gente. Lógico que tem gente que vai pegar um sanduíche e comer na frente do computador. Sim. Acho que essa modernização acontece em todos os lugares, principalmente nos grandes centros, mas faz parte da cultura deles sentar numa mesa, inclusive na hora do almoço do trabalho, assim, sabe? Você vai almoçar num restaurante, você senta na mesa com seus colegas, isso num mundo normal, sem Covid, né? Sim. Em que as pessoas passam pelo menos 1 hora ali para conversar e para comer, e aí a refeição, né, tradicional do francês, não vou dizer que acontece assim todas as vezes, mas num final de semana, por exemplo, é assim que acontece. Você tem o apéro, que é o momento onde você vai tomar um digestivo, uma bebidinha para abrir o apetite, vai comer um canapé, uma coisinha assim, umas castanhas, enfim, nada de muito pesado. E aí vai ter a entrada, o prato principal, aí depois tem os queijos, e depois a sobremesa, e depois o café. As pessoas que, às vezes nos restaurantes, você pode até pedir o café gourmand, que ao invés de você pedir a sobremesa, você pede o café gourmand, que é o café que vem com mini sobremesinhas, assim. Então, você já faz os dois de uma vez só. Mas tradicionalmente em família, no final de semana, então, seria o almoço, de todo mundo se juntar,
comer um aperitivo, tomar alguma coisinha, depois prato principal. Isso, no final de semana, o almoço é a refeição principal. O jantar é mais simples, assim, eles passam menos tempo sentados à mesa para o jantar. Geralmente vai ter entrada e prato principal e sobremesa. Essas três, assim, vai sempre existir na refeição do francês. Diferente, né, do brasileiro, que a gente tem o costume de colocar tudo no mesmo prato e comer, assim, de uma vez, né? A gente tem muito hábito de fazer refeições no Brasil em travessas, né? Em grandes porções, você coloca na mesa e todo mundo se serve, preenche seu prato e, né, e cada um come do jeito que quiser. Aqui, o que eu acho super convivial, assim, acho, né, é mais relax, assim, as pessoas se servem, comem o quanto quiser, do jeito que quiser. Aqui é um pouquinho mais formal, né, tipo, você tem a entrada, então, por exemplo, se eu vou almoçar na casa da minha sogra, por exemplo, tá todo mundo sentado na mesa, ela pega os pratos das pessoas, ela serve. Então, ela monta a porção e ela te serve aquilo ali. Você tem que comer o que ela colocou, entendeu? Óbvio que, né, já faz 10 anos que eu moro aqui, ela já sabe o tanto que eu como, o tanto que eu não como, as coisas que eu gosto e que eu não gosto, tipo, a Yara não gosta de cogumelo, então eu já não vou nem botar no prato dela. Mas no começo é meio difícil. E você tinha comentado no começo, então, colocar o queijo no pão, esquece. Ela te manda embora de casa. Eu te contei esse caos, né? A gente tem muito hábito de pegar. Eles comem nessa etapa da refeição. Quando eles comem o queijo, eles comem com um pedacinho de pão, porque o pão é um negócio é um acessório ali que está presente durante toda a refeição. O que eles não fazem é passar manteiga no pão e botar o queijo junto, porque, tipo, fica, né, tipo, muito dupla gordura, vamos dizer assim. Para eles é laticínio com laticínio. Às vezes você vai comprar um sanduíche, por exemplo, em sanduíches isso é aceitável, por exemplo, você compra um sanduíche na padaria, às vezes eles passam manteiga e aí tem, só que daí não é só manteiga e queijo, vai ter queijo, presunto, tomate, muitas outras coisas dentro, mas aí eles passam manteiga que é para deixar o pão um pouquinho mais úmido, né? E Yara, Paris, que já é uma grande metrópole multicultural, né? Tem bastante tradição de comida estrangeira, como árabe, africana, asiática. Você gosta dessas comidas? Eu gosto, eu sou super curiosa, assim, eu gosto de experimentar tudo que eu puder experimentar, assim, eu gosto. E sim, acho que Paris como toda a capital, né? É muito cosmopolita, tem comida do mundo inteiro e especialmente comida do norte da África, né, até por conta das colonizações, e muita comida asiática também, vietnamita e tailandesa, né, a gente vê bastante. Hoje em dia encontra-se bastante chineses também, mas o chinês tipo, não é uma comida muito bem vista, muito requintada, assim, é um negócio meio rápido, eles chamam de traiteur, geralmente é uma portinha em que vende as comidas assim que você compra para levar, e os franceses são bem abertos a isso, eles gostam bastante de comer comidas do mundo, assim, e inclusive, né, tem até um fato curioso que fizeram uma pesquisa recentemente aqui para saber quais eram os 10 pratos preferidos do francês, e nessa lista dos 10, um deles era o cuscuz marroquino, que virou meio que prato nacional, assim, né, que já integrou tanto a cultura deles que virou prato preferido. Então é uma coisa que a gente encontra facilmente, às vezes em restaurante francês mesmo, você pode encontrar cuscuz. E a França passou por momentos bem severos na pandemia, né? Foram 3 confinamentos pesados, toque de recolher, fechou tudo mesmo. E agora os europeus estão desesperados para aproveitar o verão, quer todo mundo sair. Como que anda o plano de vacinação por aí? E como que você vê o futuro da França agora com a vacinação? Pois é, tá todo mundo desesperado, porque verão, né, dura 2 meses aqui, se a gente não aproveitar agora, não aproveita mais. Então, como já tá... O ano passado, eles meio que abriram as porteiras durante o verão, e daí depois voltou tudo com força total, e foi meio complicado, né? Mas esse ano, acho que as coisas estão mais controladas, até por conta da vacinação. Agora, eles estão a sequência tá assim, eles começaram, né, com os mais idosos e as pessoas de prioridade, profissional de saúde, aquela coisa toda meio que igual no Brasil. Eles estão vacinando agora pessoas de até 55 anos, algumas pessoas, né, com comorbidade, alguns profissionais específicos que têm mais exposições à doença,
e eles liberaram doses extras para todas as pessoas. Então, existe lá um site na internet onde a gente consegue marcar a vacina. Então, se tiver vaga sobrando de um dia para o outro, porque tem aquele negócio, né, principalmente a Pfizer, que é uma das vacinas que está sendo mais difundida aqui, ela tem um prazo de validade de 6 horas. Então, se a vacina foi aberta e não foi, né, por um acaso a pessoa não foi ou aconteceu alguma coisa, vai para o lixo. Então, o que acontece é que eles estão liberando essas doses, né, de um dia para o outro na internet, e as pessoas que estão afim vão. Aí pode ser qualquer pessoa. Mas a partir do dia 15 eles vão abrir geral, e a ideia é que todo mundo já tenha recebido. A ideia é que a grande maioria da população tenha recebido a vacina até o final do mês de junho, pelo menos a primeira dose, e que até o final do verão todo mundo já esteja completamente vacinado. Eles estão com um plano de abertura, né, das coisas bem audacioso, assim. Agora foi dia 19, né, de maio, eu acho, não faz muito tempo, eles abriram os restaurantes que estavam fechados já faziam 8 meses. Eles abriram, autorizaram os bares e restaurantes que têm a parte externa, né, só pode ir na parte externa. E as escolas já estavam abertas, né, a escola já estava funcionando normalmente, mas agora eles estão retomando, museus, teatros, tudo, né, dentro das restrições devidas, né, com espaçamento e tudo mais. O comércio estava fechado também do último confinamento, o comércio não essencial ficou fechado durante 3 semanas, e aí agora já voltou ao normal também, né, normal que eu digo, a gente não tem que ficar andando de máscara para cima e para baixo, e álcool em gel, enfim. E aí a ideia é que até o final, acho que do mês de julho, eles já vão liberar o negócio assim para ter eventos, sabe? Já vai liberar shows, festivais, eventos esportivos. E a questão da máscara aí? Logo no começo do confinamento, falava que a máscara não fazia sentido nenhum, então estava muito difícil de conseguir máscara, ninguém conseguia comprar. Acho que foi meio que o caso aí no Brasil também, né? No começo era complicado. Então começou a se fabricar bastante a máscara de tecido, né? Para achar uma alternativa. E logo depois que a máscara descartável ficou mais acessível, já vieram com a informação de que a de tecido não era tão eficaz assim, que era melhor a descartável, e agora eles estão indicando aquela NFF, é isso, né? NFF2. É obrigatório o uso de máscaras na rua, ao ar livre, em restaurante. Depende. Em todos os lugares fechados é obrigatório. Na rua, praticamente, as grandes cidades, com certeza, é obrigatório. Agora, cidade muito pequenininha, aí não é obrigatório, mas aí tem um limite, eu não sei exatamente o número de habitantes, que é o limite que eles exigem, assim. Acima de tantos 1000 habitantes tem que ter a máscara. Mas, por exemplo, aqui eu moro num vilarejo em que ninguém anda de máscara na rua, até porque é muito difícil você cruzar com pessoas na rua. É tão pequenininho que, tipo, e a maioria das pessoas trabalham, né, em Paris durante o dia, assim, então... mas, por exemplo, se você vai num lugar que nem tem o parquinho das crianças, que se eu vou lá com a minha filha e tem outras mães no parquinho, aí a gente tem que colocar máscara. Agora, para andar na rua, na floresta aqui, passear, aí não precisa. Yara, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. E qual som que você indicaria para colocar na playlist? Eu escolhi uma playlist bem francesinha, né? E uma das músicas que eu acho bem legal, que tem um significado importante para mim e que me lembra muito essa época agora, que está começando a esquentar aqui, é a J'arrive, do Ben Mazoué, que é uma música que eu não conhecia esse artista, foi meu marido que adora trazer artistas novos aqui para o nosso repertório, ele que me apresentou, e aí ele na época que minha filha nasceu, em 2019, a gente colocou muito, ele comprou o CD, ele compra CD ainda, né, olha só. E aí essa música tocava muito, então foi assim a música do meu puerpério, aquela coisa, tava aquele calor, porque ela nasceu em junho, então tava um baita de um calor aqui, então é uma coisa, eu escuto essa música, me lembra do nascimento dela, e é um sentimento muito bom, assim. É uma música super bonitinha,
de um artista diferente, eu acho que nem todo mundo conhece, né? No Brasil a gente não tem, a gente acaba conhecendo artistas bem clichês, assim, franceses, ou então os grandes clássicos franceses, né? Então, eu vou de Ben Mazué. Legal, bacana. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Um abraço, obrigado e até a próxima.